Paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é o Andro, da ADSA Brasil Jardim Antártica, o nosso pastor Alexandre, que é o nosso professor e convidado Ivan, da Assembleia de Deus Belém. Se apresenta aí, Ivan. Amém, Paz do Senhor, pessoal. Um bom dia a todos, primeiramente. Eu agradeço desde já a oportunidade de estar com os irmãos aqui hoje, para a gente explorar essa lição tão valiosa que nós temos para a aula de hoje, tratando sobre ansiedade e trazer aqui os cumprimentos do meu pastor, hoje o pastor Aguinaldo Lopes, setor 18 do Ministério do Belém, aqui de Vila Espanhola. E o pastor Aguinaldo, aqui da Pedra Branca, que estou pertinho de vocês. É um prazer estar com vocês hoje. O Ivan foi um grande amigo que eu conheci no tempo que eu estive no Belém. Tive a oportunidade de sentar para ouvi-lo e nos tornamos grandes amigos aí. Hoje trataremos de um assunto bastante interessante, que é a ansiedade, e para ajudar a gente a entender, a lidar com esse problema. Mas antes gostaria de convidar você, onde você estiver vendo, nos assistindo, a curvar a sua cabeça para a gente fazer uma breve oração. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade nessa manhã de estar aqui na Tua casa aprendendo de Ti, ó Pai. Fala conosco poderosamente, ó Pai. Que essa aula, Senhor, seja ministrada aos nossos corações e daqueles que ouvirem de uma forma grandiosa, Senhor. Que venha quebrantando, ó Pai, todo sentimento ruim de ansiedade, angústia, Pai, em meio a essa dificuldade, a essa pandemia que nós estamos enfrentando, Senhor. Te oramos e te agradecemos pelas suas infinitas misericórdias, Pai. Fala conosco, ó Pai, que venha tão somente para nos exortar, consolar e edificar. Amém? Então, abordaremos esse tema de uma forma diferente. Minha parte, eu vou expor a forma científica e psicológica dos tempos modernos. Eu vou tentar trazer o que a ciência fala a respeito da ansiedade. Qual é o conceito da ciência sobre a ansiedade. Aí depois o Ivan vai fazer a consideração final a partir do princípio bíblico, lógico, é claro que é para isso aqui que nós estamos. O que a Bíblia fala a respeito de ansiedade, né, Ivan? Amém. Eu vou explanar o princípio bíblico, realmente. A nossa abordagem
exceto teologia. A gente considera a teologia uma ciência, a gente estuda profundamente os nossos escritos, a Bíblia como objeto e o próprio Deus como estudo, mas eu quero aprofundar, na minha parte eu vou aprofundar alguns conceitos, claro, bíblicos, e como a ansiedade é tratada na Bíblia. A gente vai abordar assim o tema. Então, vamos lá? Primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade, como surgiu, o significado. A palavra ansiedade ela é uma palavra oriunda do latim, que de uma forma bem resumida, ela tem o significado de sufocar, angústia, perturbar, apertar. E partindo desse pressuposto aí que a gente começa a entender determinadas situações que acontecem nas nossas vidas. A ciência, através do decorrer dos anos, ela vem falando que esse mal é o mal do século, a ansiedade e a depressão. São essas duas doenças que têm afligido os tempos modernos, né, Ivan? Que têm sufocado a gente. Realmente. Até Augusto Cury, ele tem um livro, o primeiro livro dele é sobre ansiedade, ele tem dois, mas o primeiro ele trata sobre esse assunto de ansiedade, dizendo que, em que pese a depressão seja considerada a doença do século, 80% das pessoas de todos os grupos sociais sofrem com ansiedade. Então aí a gente vai entender o porquê disso, né? Eles falam que é algo decorrente desse século. Decorrente desse século. Um problema nosso, um problema da geração de hoje, né? É um problema, veja, quando a gente entra passa a Revolução Industrial, a partir do ano 1900 a gente tem as duas guerras, a gente tem um grande crescimento de informações. Nós somos, todos os dias, não são despejadas informações em excesso, Isso, né? isso. E não são despejadas também muita tecnologia, de forma que nós temos hoje, talvez a nossa biblioteca inteira na palma da nossa mão. Eu não preciso ir até minha prateleira e procurar, eu quero ler hoje Aristóteles, hoje eu quero ler Platão, não preciso mais. Tá tudo na palma da minha mão, tudo muito fácil, rápido, né? E existe um conceito de um pensador chamado Aristóteles, creio que todo mundo já deve ter ouvido falar, a respeito de felicidade, que eu achei bastante interessante. Ele tem vários conceitos de felicidade, e uma delas ele chama de felicidade plena. O que é isso daí? É quando eu conquisto aquilo que eu desejo, aquilo que é ideal perante a sociedade. Eu desejo um carro, eu vou lá e compro esse carro. Eu desejo uma casa, eu vou lá e compro essa casa. Eu desejo um bom emprego, vou lá e conquisto esse bom emprego. Só que quando eu cheguei nessa determinada situação, o consumismo, ele me impulsiona indiretamente a não, eu tenho que trocar de carro. Eu tenho que trocar por um carro melhor. Eu tenho que trocar por uma casa maior. Eu tenho que arrumar um emprego onde eu vou ganhar mais. E isso vira meio que uma bola de neve, um mecanismo, que você fica preso nisso, nessa busca incessante pelo um ideal pré-estabelecido pela sociedade. Só que às vezes esse ideal que nós almejamos, nós não conseguimos. E à medida que a gente não vai conseguindo, isso vai gerando ansiedade. E essa ansiedade vai crescendo dentro da gente e vai gerando frustrações. E essas frustrações, elas se ramificam para N doenças que vão dilacerando a gente por dentro, sem a gente perceber. Inclusive o câncer, a doença psicossomática, que também se utiliza das frustrações que nós temos na vida para se desenvolver, para crescer no corpo humano. E também, tomando o gancho no que você falou, além disso, não só o desejo, talvez, eu entendo assim, né? Não só o desejo de ter mais, mas o de você tem o que tem hoje e você já está, embora você não tenha, no que você quer amanhã. É verdade. Eu acho que isso é muito interessante, você dá um passo maior do que a perna, né? Isso é ansiedade, né? Com certeza. E o que é ansiedade? Ansiedade é a reação do nosso corpo mediante ao estresse. É um estado emocional que ele vem mediante a todo esse conglomerado de situações. E quando a gente não percebe,
mesmo a gente não percebendo, o nosso corpo ele dá sinais. O nosso corpo ele é uma máquina perfeita que ele está sempre nos alertando quando tem algo de errado. Quando a gente fica doente e a gente não tem uma febre, o que é a febre? É o corpo dizendo que ele está combatendo aquilo. É a mesma coisa com a ansiedade. Às vezes nós sofremos de ansiedade, o nosso corpo está avisando e a gente não está percebendo. É um calafrio, é uma dor de barriga, é uma falta de ar, insônia. Quem tem problema de insônia tem que tomar muito cuidado, tem que buscar, tem que ver o princípio dessa insônia incessante. E o corpo ele vai avisando, ele vai dizendo, ó, ansiedade está chegando, ansiedade está batendo na sua porta, ansiedade ela tá te perturbando, faça alguma coisa. Só que às vezes a gente acha que é brincadeira. A gente durante muito tempo, ansiedade e depressão foi tratado como frescura, como mimimi, como não é frescura, não é nada. Isso eu acho muito errado. Inúmeros pastores sofrem disso calados, porque eles têm medo, não digo medo assim, mas de expor isso e acharem que ele é fraco ou que é um pecado que está assolando ele. Isso é bastante complicado. Realmente, você entender, você se sentir fraco ou se sentir frágil por manifestar isso, talvez não seja o melhor caminho. De fato, a masculinidade, a virilidade nos faz pensar que somos fortes, né? A gente vai tratar disso no momento oportuno também na aula, mas quando a gente olha para Cristo, né, nós encontramos a nossa força nele e a Bíblia o tempo todo nos alerta para isso. E é assim que a gente tem que pensar. Você cristão que está me ouvindo, já quero adiantar aqui um ponto importante. Entrega as suas ansiedades ao Senhor. Não permita que isso acabe com a sua vida, não permita que isso destrua a sua vida, sua comunhão familiar, com os amigos e com a igreja. Para você ver como o nosso corpo ele dá sinais do que está de errado com a gente. Jesus, ele no Getsemane, quando ele está orando lá, a ansiedade toma conta dele de tal maneira que os vasos da pele se rompem. Esse efeito ele se chama hematitrose. É um efeito extremamente raro. Médicos falam que muito provavelmente ali ele poderia ter tido um derrame, um infarto do miocárdio. Só que o rompimento da pele, quando ele transpira, é o corpo aliviando a pressão. A ansiedade que ele estava sofrendo era tão grande que o corpo, o físico, não resistiu e rompe a pele e ele transpira sangue. E às vezes a gente precisa estar muito atento a esses pequenos sinais que o nosso corpo vai decorrendo, vai dando para a gente ao decorrer mesmo do dia a dia. Aflição, angústia, estresse, tensão, seja no trabalho, e a gente vai acumulando, vai deixando passar, só que isso é extremamente perigoso. Põe um tubo. Muito bem. O pessoal consegue ver o slide lá? Consegue. Um que eu achei bastante interessante aí se puder colocar pra gente, é o fobia social. Um dos efeitos aí da ansiedade, né, nos dias de hoje. O que é esse conceito de fobia social? Às vezes a pessoa ela tem uma certa dificuldade de estar em grupo, de estar reunida, de estar em momento de comunhão. A pessoa ela tá exclusa, a ansiedade faz com que ela não se interaja. Às vezes a pessoa tem um dom lindo, um dom maravilhoso de exposição da Bíblia Sagrada, seja de louvar, seja de qualquer coisa. Só que ela não consegue externar isso daí, porque ela sofre com antecedência. Tipo, eu vou estar em grupo, eu vou estar no meio de pessoas, e ela está sofrendo por antecedência, ela trava, que ela acaba não conseguindo. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de falar em público, e até gostaria, mas ela não entende que ela sofre por antecedência. O Augusto Cury, nesse mesmo livro que eu citei no início, ele fala sobre a construção de pensamento, porque veja, assim como a nossa aula aqui hoje, nós temos uma sequência de slides e seguindo
uma ordem de acontecimentos, assim funciona a nossa mente, o nosso pensamento, né? Quando a gente começa a construir uma argumentação e vai falando, por exemplo, eu vou falar sobre a redenção, eu vou começar lá no Éden. A ansiedade faz com que a pessoa ela não consiga seguir o passo a passo do caminho da redenção. Ela começa no Éden, aí do nada ela pula lá para o sacrifício de Jesus, do nada. Esse buraco que ficou no meio da argumentação muitas vezes é causado pela ansiedade. A pessoa ela se precipita e antecipa os passos, né? E uma das decorrências dessas doenças aí que é bastante perigosa e pouca gente sabe, se o André por favor puder colocar lá pra gente, que tá lá o tópico alguns quadros ansiosos, que me chamou bastante a atenção é que a síndrome do pânico ela é decorrente da ansiedade, de uma ansiedade agravada. Agora imagina algo que poderia ser tratado lá no início, né? Se você consegue identificar isso, consegue sanar isso. Quem sofre de síndrome do pânico, eu já tive contato com pessoas assim, é assustadora a forma como ela se coloca diante da sociedade por medo. E a ciência fala que é decorrente da ansiedade, não tratada, não bem cuidada, né? Então por isso a gente precisa estar bastante atento ao nosso meio, ao nosso convívio social, o que a gente tem feito com os nossos tempos vagos. A organização das tarefas no nosso dia a dia talvez seja um ponto bem crítico também, porque às vezes a gente coloca muita coisa num dia que não tem 24 horas, a gente dorme 8, a gente tem mais 16 para desenvolver todas as demais atividades, comer, tomar banho, estudar, trabalhar, e talvez se perder no meio dessa organização acabe gerando ansiedade. Dr. Rodrigo Silva, ele acha que um dos princípios ativos da ansiedade neste século é a cultura inútil. O que é a cultura inútil? Estamos sendo bombardeados e absorvendo que eu tenho que consumir Facebook, eu tenho que consumir Instagram, eu tenho que consumir WhatsApp, eu tenho que consumir YouTube. Não que isso seja errado, mas o que você está consumindo? Ele fala que a nossa mente é como um HD. A gente vai absorvendo informações. Chega um determinado momento que o nosso cérebro ele está totalmente preenchido por culturas inúteis, que não agregam nada à nossa vida. É você passar horas no Instagram, vendo vida de pessoas, de artistas, e idealizando aquela vida perfeita, que aquilo é só para 1% da população. Não é todo mundo que vai alcançar aquele nível de riqueza, aquele nível de status social. E você vai idealizando aquilo, e quando você não percebe, você está com todos esses problemas, todas essas doenças de ansiedade, depressão, e por absorver cultura inútil. Foi algo que me chamou bastante atenção. Durante muito tempo da minha vida, eu sempre perdi muito tempo nessas redes sociais. Há uns 5 anos eu já não tenho Facebook, Instagram só tenho por causa dos trabalhos que eu desenvolvo, e foi um bem enorme para minha vida. Televisão, a pessoa consegue maratonar uma série 2 dias seguidos, mas não consegue um tempo para estar meditando na palavra de Deus. A pessoa fala, não tenho tempo, mas lança lá Casa de Papel em 8 horas a pessoa assiste. Só para esclarecer, a gente não está demonizando a Casa de Papel. Sim. A gente não está demonizando as redes sociais, as redes sociais, nada disso. Não. Mas é que tudo você com moderação, tudo com moderação, tudo na temperança que nos é recomendada com certeza, pelo apóstolo Paulo. Com certeza. Eu acho que é interessante assim. Então, para concluir essa minha parte científica aí, os pesquisadores cientistas falam que é algo deste século. Só que onde foi criada, onde nasceu a ansiedade? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim
pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim do Éden. Então você percebe que antes do pecado, ele não tinha por que se esconder. Ele não tinha percepção que ele estava nu. Por que ele se escondeu? Porque ele sabia que ele fez algo de errado. Ele sabia que Deus estava passando ali, que ele ia se encontrar com Deus. Então a ansiedade fez com que ele se escondesse e que ele sentisse medo. Olha que interessante. Então o que as pessoas acham que é o mal deste século, é um mal desde a origem da vida, desde a origem de tudo, né? Realmente. De fato, ela tem origem lá no Éden mesmo. Eu quero já passar agora para a segunda parte, e aí que a gente vai tratar do princípio bíblico. Quando a gente fala de princípio bíblico, a gente tem que ter em mente dois pontos muito importantes. O primeiro é que a Bíblia ela é suficiente. Isso quer dizer que para todo e qualquer estudo que temos como base a Bíblia, e temos ela como objeto, ela é o próprio parâmetro de verdade que nós temos. Ela é suficiente para a compreensão dela mesma. E que pese todos os argumentos importantes, científicos, extra-teologia que nós tivemos aqui hoje, nós temos como baluarte, nós temos aqui como a nossa diretriz a própria palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente. E o segundo ponto muito importante é que a Bíblia é inerrante. Ou seja, no tempo que a Bíblia foi escrita e para tudo que ela é para nós, que a Bíblia é verdadeira em todos os seus ensinamentos, né? E se a Bíblia ela não fosse inerrante, o nosso conhecimento de Deus não poderia ser exato. Inerrância então significa que a Bíblia, e aqui eu trago o conceito de um teólogo que eu gosto muito e tenho lido mais dele, o Millar Erickson, se vocês quiserem ler em casa, eu recomendo muito também, para quem quer se aprofundar, que quando julgada de acordo com o uso do seu tempo, ela ensina a verdade sem a possibilidade de qualquer engano. Então vamos lá, para a gente entender o que é o princípio bíblico sobre a ansiedade que nós tratamos hoje, Wendel, primeiro, a gente tem que entender que a Bíblia é suficiente e depois que ela não erra. Com certeza. Lembrando que a gente não está anulando a ciência, né? A gente expôs o que a ciência fala e a gente vai expor o que a Bíblia fala, né? Porque pra gente, o nosso manual de vida é a Bíblia. Como você falou, ela é inerrante. Ela traz a verdade absoluta. Lembrando, a gente não está anulando que você precisa de um acompanhamento de um psicólogo, que você não precisa de ir no médico. Não é isso. Entendam que a gente está falando aqui que a Bíblia é a nossa verdade e é o que nos basta. Que através da Bíblia combateremos essa ansiedade. Até porque a gente vai entender na aula de hoje que a Bíblia ela dá um tratamento diferente do que a ciência trata a ansiedade. Sim, totalmente. O tratamento da Bíblia, a gente vai ver aqui com os conceitos a seguinte, mas ele é um pouco diferente, ele é um pouco mais restrito do que a ciência dá. A ciência, digamos, ela relativiza e ela amplia o sentido da ansiedade. A Bíblia não, a Bíblia ela se mantém a ansiedade na origem da palavra, talvez ainda mais restrito que isso, né? A gente já viu aqui a etimologia da palavra, mas é que eu queria colocar de novo, ela é uma palavra que vem do latim, né? Tem origem no latim, assim como a língua portuguesa no todo, ela tem origem no latim, com algumas influências do grego e algumas influências germânicas, algumas influências de outras origens. Mas a palavra ansiedade, ela quer significar angústia, preocupação. Você estar ansioso, você estar angustiado, excessivamente preocupado com determinada coisa. Pode também significar perturbado, carente, pouco à vontade, estar ansioso. Essa é a etimologia da palavra do latim. Mas, para o nosso estudo de hoje, o que a gente tem que saber? O que a Bíblia entende por ansiedade? Qual é o princípio bíblico para a ansiedade ainda? Sim. Né? Eu acho que isso, sem dúvida, é o que a gente tem que olhar com mais cuidado. Eu quero convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. A gente vai ver a partir de agora algumas passagens referentes à ansiedade e sobre como a Bíblia dá esse ensinamento. A minha versão aqui, ela é uma Almeida, tá bom? É uma versão Almeida revista e corrigida, e então talvez esteja um pouquinho diferente aí. Talvez esteja até mais fácil a sua leitura aí.
Mas abre comigo em Mateus 6, olha lá o que diz. Eu quero ler dos versículos 33, não, perdão, vamos ler do 31 ao 34, olha lá, diz assim: não andeis, pois, inquietos, e aqui algumas traduções você pode entender por ansiedade, sua ansiedade também se denota inquietude, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que se vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O primeiro significado que a gente encontra é inquietude na Bíblia. Ansiedade na Bíblia é inquietude, ela é preocupação excessiva. Por quê? Porque a gente parte de um princípio que o nosso Deus é um Deus provedor. Sim. E a forma como ela é colocada aqui, ele é bem categórico, Mateus, que nessa leitura ele fala que é uma condição permanente. Tipo, não andeis, mais ou menos ele falando assim, não faça isso para a sua vida, não estar o tempo todo dentro desse quadro, né? Sim. Porque à medida que você se deixa tomar por essa situação e você está permanentemente ansioso, é onde vai florescer todas essas doenças, né? E ele é bem categórico. Não toma isso para a sua vida como uma constância. Não permaneça nesse quadro constantemente. Que aí a gente já parte desse princípio, ele nos alertando aqui, né? Em Lucas 12, 11, eu não vou ler esse texto, mas fique com a anotação na sua casa, nós temos outra ordenança para que não estejamos ansiosos, sobre os discípulos não se preocuparem com o que dizer quando forem perseguidos naquele episódio, né? Quando estiverem na sinagoga, não se preocupem com o que dizer. Eu daria as palavras, né? Dizendo assim, ó, é melhor você ficar quietinho, porque eu vou falar para você. É o que Jesus estava dizendo em Lucas 12, 11. Em Filipenses 4, 6, 7, é um dos temas da nossa lição, ele diz o seguinte, ó, é uma outra ordenança, mas em Filipenses a gente tem um contexto diferente. O contexto que a gente tem em Filipenses é para falar para a gente não ficar preocupado, que Paulo fala para a gente não ficar preocupado, é porque a igreja ela passava por sérias dificuldades naquele momento. Dificuldades, sejam diplomáticas, né? E precisava, realmente eles estavam pensando como seria o futuro da igreja de Filipos. E Paulo, sabiamente, certamente reproduzindo aquilo que ele tinha ouvido a respeito de Jesus, ele fala, olha, fiquem tranquilos, não estejam ansiosos. Eu posso comentar, olha, rapidinho, o comentário bíblico de Spurgeon, comentário bíblico não, Spurgeon ele tem um sermão do ano de 1888, lá na igreja onde ele é pastor na Inglaterra, e ele dizia nesse sermão, ele falava a respeito da ansiedade, ele falava da oração como um remédio para a ansiedade, e como que ele interpretava Filipenses 4, 6 e 7. Eu cheguei a comentar com você isso, não? Você me mandou mais ou menos. Eu te mandei mais ou menos alguma coisa por isso? Mas como é que ele interpreta isso? Jesus, e aqui por meio do apóstolo Paulo, ele nos dá o diagnóstico do problema. Qual é o problema? Ansiedade. E ele nos dá o remédio para o problema. Ele fala, não estejam ansiosos, antes entreguem tudo ao Senhor em oração. E o bacana é a gente analisar o contexto onde Paulo estava inserido. Ele se encontrava preso, qualquer momento ele poderia ser decapitado, morto, e ele detecta que a igreja de Filipos estava ansiosa por isso, estava sofrendo por ansiedade. Eles estavam com medo da morte de Paulo. O que iria acontecer depois da morte do apóstolo Paulo? Seria o futuro, né? Então Paulo ele está inserido num momento difícil, que a incerteza pairava a cabeça dele, os pensamentos dele, e ele identifica isso daí. Ele fala, eu não posso deixar que isso domine as minhas atitudes.
que isso faça com que eu sofra por antecedência. Porque se isso acontecer comigo, muito provavelmente a igreja de Filipos também vai acontecer. Então é isso que eu acho interessante. Gostaria até de aproveitar esse gancho para a gente responder a pergunta aqui da irmã Selma lá do Jardim Antártica, da tia Selma. Pergunta bastante difícil, né? Pergunta interessante, muito boa. Muito interessante, hein, tia Selma? O mundo está tomado pelo medo. Medo de pegar doença, medo de morrer, desemprego, solidão, abandono. Vocês acham que o medo é o principal causa da ansiedade nesse tempo de pandemia? O que você acha, Ivan? Acho que o medo não. Acho que o medo, a gente vai tratar disso mais à frente também, comentando sobre o que é ansiedade para a Bíblia e concluindo esse pensamento, mas para mim o medo não pode ser a justificativa para você estar ansioso. Eu sei que nós somos humanos e a nossa natureza pecaminosa nos dá a tendência a termos medo, ansiedade e outros pecados e desejos além disso. Mas o medo não pode ser a justificativa para a ansiedade, né? O que você entende por isso? Eu corroboro da sua ideia e acho até assim, a ansiedade leva ao medo. Talvez um caminho inverso. Não o medo leva à ansiedade. Porque você idealiza algo que vai acontecer para frente. Então você já fica temeroso através do que? Da ansiedade. A gente tem um caso curioso na Bíblia, que é o caso de Raabe, né, da prostituta lá que foi ajudar os dois espias de Josué quando da visitação a Jericó. E aí Raabe esconde eles, e quando ela é procurada pelos guardas do rei de Jericó, Raabe mente. Ele fala: eles não estão aqui, mas eles estavam escondidos no telhado, né, embaixo dos fios de telha lá, eles estavam escondidos. Ela mentiu e por isso ela não pecou? É porque ela estava ansiosa? Você verifica a ansiedade pelo medo aí? Sim, eu verifico. Eu vejo que ela ficou um pouco ansiosa e essa ansiedade levou ela ao medo. E esse medo levou ela a mentir e a proteger os espias. Então por isso que eu não acredito que o medo leva à ansiedade. Acredito que é o caminho inverso. Acredito que a ansiedade que é o motivador do medo, né? Legal. Espero que esteja respondida a pergunta. Tá bom. Tem mais uma pergunta aqui, você gostaria de responder agora? Manda aí. Vamos responder agora. Ansiedade em crianças é possível? E quais o motivo que causa ansiedade das crianças? Isso aí também é do irmão Adriano, lá do Jardim Antártico. Irmão Adriano, você mereceria um prêmio. Se eu tivesse um prêmio para te dar agora, eu ofertaria para os irmãos. Porque essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é excelente. É porque assim, a gente vai analisar isso agora. Eu vou só pedir um segundinho para a gente ir para o slide que fala a respeito de ansiedade ser pecado. Então a gente viu que a Bíblia trata a ansiedade aí como inquietude, como preocupação. E assim, ansiedade é pecado? A gente fala, ansiedade é pecado, é um negócio quase inevitável. É coisa da nossa natureza. Como o Andrew falou, começou lá no Gênesis. A gente carrega a natureza pecaminosa em nós. Mas, ansiedade é pecado. Porque o que é pecado? Veja, a gente não pode entender pecado somente como contrariedade à lei de Deus. Não, porque isso restringiria muito, se limitaria muito. O pecado sobre o que está escrito, porque, veja, as ações humanas, elas são infinitas, quase infinitas, na minha opinião, porque pode olhar pela nossa lei, por que a lei muda constantemente? Para se adequar às realidades sociais. Porque constantemente a sociedade está mudando, está tomando novas vertentes de pensamento. Isso. Eles relativizam hoje em dia o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Parece que já não tem mais parâmetros sobre... Os princípios estão completamente obsoletos, né? Já não existe mais isso daí. Exatamente. E na Bíblia é diferente, assim, a gente não pode levar em consideração o que é pecado somente aquilo que está escrito. Na Bíblia a gente trabalha com princípios, e por isso a gente estuda aqui um princípio bíblico. Na Bíblia nós temos que trabalhar com princípios, né? E assim, respondendo a pergunta do irmão Adriano, veja, por que criança, na minha opinião, olha, ansiedade em crianças é possível? Eu entendo que sim. Agora, a criança pecou pela ansiedade? Aqui é um outro passo. Então. Porque criança não tem dolo em criança, né? Eu entendo criança aquela que não tem capacidade de pensar por maldade. E a criança também ela não tem seu desenvolvimento pleno para errar por omissão,
para errar o alvo do que ela tinha que fazer, que são a natureza, são as naturezas do pecado. Eu erro por omissão, eu erro o alvo, eu erro por falar quando não deveria. É disso de onde surge o pecado. Agora, a criança peca, para mim, Andrew, a criança não peca por ansiedade. Você acha que ela não peca por ansiedade, crianças que não têm a capacidade de formulação de pensamento? Isso, porque elas não têm capacidade de formular esse pensamento, de falar, eu tenho que fazer isso amanhã. Não, ela não peca por isso, ela tem ansiedade. Porque ela tá submetida à mesma natureza que a nossa, e aos mesmos efeitos sociais e tudo mais. É que ela não tem um parâmetro ainda do que é certo e errado, né? Ela não tem o parâmetro ainda do que é certo e o que é errado. Não completamente, ela é ensinada assim, mas provavelmente ela vai errar, mas isso não considera que ela peque por isso. Sim. Bom, na minha concepção também, eu não acredito que seja um pecado. Eu acredito que a criança pode sofrer da ansiedade devido das inúmeras informações que ela recebe, só que ela não tem um entendimento ainda das crianças que não têm capacidade de uma formulação de pensamento. Então a gente tem que estabelecer alguns limites para, irmão Adriano, para essa sua pergunta. Tipo, crianças até certa faixa etária que não conseguem formular pensamentos e têm um entendimento do que é certo e errado, não cometem pecados, na minha opinião. Creio que seja a sua também. Eu acho que a gente pode olhar até não só pela faixa etária, mas pela capacidade cognitiva. Porque às vezes a gente tem um adulto que ele não tem a capacidade cognitiva desenvolvida plenamente. Ele é alguém que é um inimputável, né? Alguém que você não pode imputar culpa a ele, porque às vezes ele é um doente e aí ele vai pecar por ansiedade. Falam que para a criança, a partir dos 5, 6 anos de idade, né, ela já tem a capacidade cognitiva dela já é mais aflorada, que ela já começa a ter o discernimento ali do... Eu acho que a ideia é que eu não sou o julgador. Eu não vou dizer que ela pecou, mas... nós acreditamos que não, né? Nós acreditamos que não. Até certa idade. Até certa idade, até certa capacidade de pensamento, eu acho que não é natural que ela peque. Mas ela sofre de ansiedade. Tá respondida? Espero que tenha respondido aí, viu, irmã? Depois a gente vai conversar aí sobre essas perguntas aí. E aí, por que eu... continuando a aula, né? Tendo isso, continuando a aula, por que a gente não pode entender o pecado só aquilo que está escrito na Bíblia que não é pecado? Veja, porque de maneira mais simples, o pecado ele também pode ser você não permitir que Deus exerça, tentar pelo menos, não permitir que Deus exerça um ofício que lhe é próprio. Sim. O Erickson fala isso e o Spurgeon concorda e uma série de outros doutrinadores também pensam dessa forma. Porque o pecado, veja, o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e aí quando ele peca no Éden, ele se distancia de Deus. Há uma oposição ao resultado do pecado, que é a morte, que já estava lá. Vocês comerão e certamente morrerão. O homem fez o quê? Comeu. Tá? E pela natureza de Deus, é importante entendermos a natureza de Deus, uma natureza santa, perfeita, incorrupta, o Deus teve que expurgar do homem. Justo seria para nós que fôssemos condenados ao inferno, porque a morte é o resultado do pecado, do qual fomos alertados, certo? Só que graças às suas infinitas misericórdias, e é um sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos ser redimidos de todo pecado. E aí, o pecado também é esse distanciamento daquilo que é Deus. Então, à medida que nós não somos tão parecidos mais com Deus, nós pecamos. Verdade. Como você mede se você pecou? Deus faria isso? Deus seria assim? Eu me espelho em Cristo. Eu acho que é aí que a gente olha o pecado em nós, né? A gente se enxerga. Creio que também se demandaria um pouco mais de tempo para a gente demandaria muito mais tempo. Então vamos voltar pro tema da ansiedade. Agora a gente tratando como tratar a ansiedade através do princípio bíblico. Como tratar a ansiedade através do princípio bíblico? Nesse contexto de Paulo, escrevendo aos Filipenses 4, 6 e 7, nós vemos ali que Spurgeon ele dá uma leitura sobre isso aí que eu gosto muito e eu quero compartilhar com os irmãos. Olha lá. Ele fala assim, ele afirma que quando nós ficamos ansiosos, tentamos arrebatar de Deus o ofício, aquilo que eu já falei, a providência, porque Deus é um Deus provedor. Logo em seguida nos é dado o remédio. Eu quero pegar o texto bíblico, vamos pegar o texto bíblico? Porque é muito importante a gente ter a Bíblia... Filipenses. Isso, Filipenses.
tende a sumir da minha Bíblia quando eu preciso, mas apareceu. Aqui, ó. Vamos lá, 4, no verso 6 e 7. Ele fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam conhecidas. Ele fala: ó, vai orar. Você tem que pegar, e alguém diz isso, eu não lembro agora, mas você tem que pegar a sua ansiedade e substituir por oração. À medida que você estaria ansioso, o que você faz? Você ora. Deus é tão perfeito e a sua palavra é tão completa que ele faz o diagnóstico da ansiedade. Ele fala que você não deve fazer, se você fizer você peca. E ele fala o remédio logo em seguida. Se não for o suficiente, ele ainda fala a consequência do remédio. E aí vamos lá, olha. Não estejais inquietos por coisas boas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Qual o resultado do remédio, que é a oração? A paz de Deus. Olha como é. Ele é tão perfeito, tão completo, que ele nos dá um contexto para a ansiedade da nossa vida. E Paulo, ele deixa de uma forma tão simplificada. Impressionante. Oramos porque estamos ansiosos. E Deus responde para nos trazer paz. Para nos trazer paz. E qual é o parâmetro quando a gente olha para Jesus? Que a gente fala quando ele dormia, né, durante a tempestade. Eu acho que qualquer um de nós aqui estaria ansioso numa tempestade no meio do mar, né? Com certeza. Se você já assistiu alguns filmes por aí, você vê que tem a noção de pelo menos a tempestade é uma coisa simples. Um naufrágio, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas o nosso parâmetro é Jesus. Nós somos santificados, o processo de santificação ocorre quando nós nos parecemos mais com Jesus. Marcos 4, 35, 38. E o que eu acho interessante é que assim, a gente pede, vou usar o exemplo de Sara e Abraão. Eles queriam um filho, eles oraram, Deus respondeu. Eles não poderiam ter acalmado o coração e esperado no Senhor? Então, às vezes, a nossa ansiedade atrapalha aquilo que Deus tem para nos oferecer. Por quê? Eles oraram, Deus fez a promessa que eles dariam um filho. Só que a ansiedade foi tanta, que eles quiseram dar uma ajudinha para Deus. Boa. Eles quiseram dar uma ajudinha para Deus. Pegaram a egípcia lá, ela teve um filho. Agar. Eles pegaram a Agar, ela teve um filho. Só que não era o filho da promessa. E qual foi o transtorno que isso acarretou? Após 3.000 anos, a geração do filho da promessa com Ismael vive em conflito até hoje. Então por isso que a gente tem que ter cuidado com a forma que a gente trata essa ansiedade. A gente tem que ficar no princípio bíblico. É o que o Spurgeon falou, né? Você quer tirar de Deus a providência que é dele. Descansa no Senhor. Essa é a mensagem, talvez, né, para a ansiedade. É duro ouvir isso. É duro ouvir isso. Mas descansa no Senhor. Então a gente conseguiu identificar que a ansiedade, ela vai nos afligir. O cristão não está isento de ansiedade. Não está isento de ansiedade. Está sob o jugo do pecado. Embora tenham alguns... como o termo que eu posso dizer... Algumas instituições aí, eles tratam isso como... o crente está em um pecado terrível, ter ansiedade. Esses movimentos mais neopentecostal que a gente não quer entrar nesse meio aqui. Porque o homem tem que ter cuidados, né? Sim. A gente falava aqui, antes de Adão pecar, tinha ansiedade? Não, eu entendo que ele não tinha ansiedade. Porque assim, em que pese ele tivesse preocupações, e aqui entendido como simples preocupações de lavrar a terra, né, antes da queda, não tinha pecado ainda. Ele tinha os seus afazeres, a preocupação ele tinha os seus não era ansiedade completamente em si. Em que pese a ansiedade, em alguns momentos na Bíblia, é considerada como preocupação excessiva. Uhum. Né? Então, assim, como você diz, alguns movimentos neopentecostais, eles querem falar, se preocupa de tudo, larga pra lá. Deixa quieto, pra quê? Deixa Deus cuidar. Não, a gente tem que trabalhar, meu irmão. Com certeza. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a nossa. Deus nos dá ferramentas para isso, nos dá inteligência, saúde, força. Com certeza. Então a gente tem que fazer o nosso. Então, e a Bíblia, esse é o princípio bíblico, né? O centro onde a gente chega na aula que é simples. Você está ansioso, está preocupado, para que isso não se torne algo mais grave, uma depressão,
uma síndrome do pânico, uma fobia social, que venha te prejudicar no seu trabalho, na sua carreira profissional, que venha te prejudicar no seu relacionamento. Muitos casais estão se divorciando por causa disso, essa ansiedade excessiva de saber o que o outro está fazendo, de com quem está, de com quem ele está se relacionando. Então a gente está passando por tudo isso, para que não chegue nesse nível de ansiedade. Paulo é bem categórico: leva as suas petições a Deus em oração. Ore em tudo, por tudo. Por tudo. Reduza o tempo da cultura inútil. Reduza o tempo de ociosidade. Porque a ociosidade também é um tema bastante legal para ser tratado. Ela também tem devastado a juventude hoje em dia. Preencha essa ociosidade com oração, com a leitura bíblica, com uma vida mais santificada. Sei que muita gente tem uma vida corrida, né? Tá difícil, né? Meio essa crise, mas tem um tempo, né? Organize seu dia e também, como Spurgeon dizia, né? Não se atreva a desejar algo que você não pediu a Deus. É verdade. Leve tudo em oração, né? Tem alguma pergunta aí, André? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem uma colocação da irmã Soraya, eu vou ler para vocês, pode ser? Soraya, pode ler. A irmã Soraya Lopes, ela diz aqui nos comentários o seguinte: tenho vergonha de falar sobre esse assunto, ansiedade e depressão, porque já ouvi muitas críticas. Já ouvi que não tenho Deus no coração, enfim, esse tipo de coisa. E isso me deixou muito constrangido. Daí não gosto de falar porque tenho Deus, mas às vezes não consigo controlar a ansiedade, mas daí lembro da oração que me ajuda muito. Isso, olha, tá vendo? A irmã Soraya identificou o remédio. Parabéns, olha como isso é ação do Espírito Santo na vida da irmã Soraya. Porque se ao menos ela não olhou esse texto da forma que nós colocamos hoje, o Espírito Santo certamente ensinou para ela qual era o remédio. E irmã Soraya, tem um movimento que tem crescido bastante, que eu sou totalmente contra, que alguns pastores que estão misturando psicologia com pregação, então fazendo, que eu não quero entrar nesse meio também, só que pessoas estão tomando esse tipo de comportamento em julgar o outro e falar que a pessoa não tem Deus no coração por estar sofrendo por alguma coisa. Isso é extremamente errado. A nossa natureza pecaminosa, o que foi feito lá no Éden, nos imputou, nos enraizou algumas coisas que a gente só vai deixar isso daí quando Jesus voltar. Então, se você está passando por esse modo de ansiedade, de depressão, fale, procure seu pastor, procure um médico, procure um psicólogo, porque foram pessoas instituídas por Deus. Deus deixou os médicos para a gente se consultar, para a gente ser tratado. A gente não pode deixar isso de lado, porque mais importante do que as pessoas que estão te criticando é a sua vida para Deus, né, Ivan? A sua vida, a sua salvação, e nada pode atrapalhar a sua entrada no céu por qualquer comentário desse tipo. Veja, você deve orar, você já identificou o remédio, você já sabe o que fazer, né? Então agora trate isso com Deus. É Deus que precisa te ouvir. Tem uma pergunta aí. O irmão Saturnino perguntou: o que uma pessoa com ansiedade sente e como controlar a ansiedade? Isso é interessante. Eu acho que assim, na perspectiva, primeiro, teológica, bíblica, o que uma pessoa com ansiedade sente? Um excesso de preocupação. Eu confesso que hoje mesmo eu estive ansioso. Estou no ambiente de graça ainda para isso, estou na casa do Senhor. Eu estive ansioso pela aula, estive excessivamente preocupado. Deveria? Não. Estudei, me preparei, Deus nos deu graça para isso, nos deu vida para estar aqui hoje. E bem, qual era a segunda parte da pergunta? A primeira, que ela sente uma excessiva preocupação. O que uma pessoa sente e como controlar a ansiedade. Como controlar a ansiedade, também na perspectiva bíblica e teológica, aí depois o Andrew vai querer comentar algo mais, mas eu entendo que como se controla a ansiedade, isso faz parte do processo de santificação. Um crente em santificação, ele costuma ser mais organizado, ele costuma ser mais ponderado, ele costuma se preocupar menos e deixar que Deus cuide das coisas. Ele faz o dele, ele não deixa de fazer o dele. Deus dá força para ele, ele vai lá e trabalha, mas ele espera no Senhor que a providência virá de toda forma. Como que é o nome do irmão que fez a pergunta? Saturnino. Irmão Saturnino, como foi falado aqui,
o nosso corpo ele emite alguns sinais de que você está sofrendo por ansiedade. Você faça uma autorreflexão aí se você está dormindo bem, você está com fadiga em excesso, se você está com sudorese, transpirando demais, às vezes sente dor de barriga. Isso eu falo do que a ciência fala, né? Do que a ciência nos ensina. Fique atento aos sinais que o seu corpo vem falando com você. E como combater isso daí? Tem um ditado que diz assim: a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas a gente consegue impedir que eles façam ninho. E como que a gente impeça esse ninho da ansiedade em nossas cabeças? Paulo é bem categórico: oração, apresentar suas causas a Deus, apresentar aquilo que o Newton falou, te preocupa, coloca nas mãos do Senhor, que você vai perceber que você vai tratar isso daí de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, até o ponto de sanar essa doença, né? Esse problema, né? Esse pecado. O pastor Alexandre pergunta: a ansiedade seria um medo descontrolado do futuro? Olha, pastor Alexandre, hein? O meu pastor, creio que é o pastor lá do... Eu concordo também. Eu concordo com ele. Assim, o medo do futuro... A gente falou sobre isso, né? Você querer atropelar as coisas. Talvez você não queira... Isso é um problema, inclusive eu conversava com um amigo ontem, sobre muitos que não conseguem ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia, mas parece chato e tal. É porque a pessoa não tem paciência para compreender o passo a passo, né? Uhum. E sobre medo, você ter medo do futuro, acho que provém daí também, né, Andrew? Não está diretamente ligado, o medo causa ansiedade diretamente, mas o medo do que há de vir causa ansiedade, aí eu acho que... a gente identifica isso lá no Éden, pastor Alexandre, quando Adão peca, ele se escondeu porque ele não sabia o que ele esperava, o futuro era incerto. Até então ele não tinha essa ansiedade, porque ele tinha total convicção da provisão diária de Deus, que Deus guardava, que Deus zelava, que Deus cuidava dele. Só que quando o conhecimento do bem e do mal lhe é imputado através do pecado, então essa certeza que ele tinha sobre tudo se transforma em incerteza. E a ansiedade fez com que ele se escondesse, porque ele sabia que vinha represália. Outro ponto que o povo estava ansioso também é quando João Batista pregava, e aí o povo se apresenta a João Batista ansioso, perguntando: você é o Cristo? O pessoal estava ansioso, esperando a salvação, né, e tal. E João Batista fala: não sou não. Ele vai vir aí, eu não sou capaz nem de amarrar as sandálias dele aí. Mais uma pergunta? A última, para finalizar. O irmão Valério Firmino pergunta: sendo a ansiedade uma doença, ela te leva a tomar decisões erradas em situações difíceis. Isso está correto? Tem aí uma referência bíblica para isso? Então, considerá-la doença, eu não considero a doença por si só um quadro de ansiedade. Veja. Tá bom. Você considera a doença um quadro de ansiedade? A ansiedade não, a patologia da ansiedade não é considerada doença. É considerada doença o que deriva da ansiedade. Depressão, síndrome do pânico. E a passagem bíblica, que a referência, né, para tomar decisões erradas através da ansiedade, foi o que, como a gente comentou aqui, o que Sara e Abraão fizeram. Tomaram decisões erradas. Tomaram decisões erradas. Deus tinha estabelecido algo para a vida deles. E através de uma decisão errada de querer fazer o papel de Deus, né, gerou tudo o que gerou posteriormente. O próprio caso de Raabe, citado aqui, ele é um caso de alguém que ficou ansioso, teve medo e pecou. É verdade. Espero que tenha respondido. Espero aí, que tenha respondido. Então, beleza? Espero que tenham gostado da aula. A gente se dedicou, a se empenhou. todos. Amém. E que tenha acrescentado na vida de vocês. A gente tem um pedido de oração aqui. O irmão Reginaldo pede de oração pela sua irmã que foi internada com inflamação no pulmão. Muito grave a situação, né? Vamos também apresentar em oração aí quem está passando por esse quadro aí de Covid. De Covid, quem está com essa doença aí. Vamos pedir para Deus, porque você sabe que Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus que faz e cura. Com certeza. Você ora? Amém, oro. E também a irmã Carminha também pediu oração, que ela está com inflamação na pleura pulmonar. Irmã Carminha também está orando, está com inflamação.
Mais pedido de oração? Só isso? Amém? E eu também quero pedir oração para o irmão meu, um companheiro de sala de aula, o irmão Adam, o nome dele é Adam. Ele e sua esposa estão com Covid também. Amém? Gostaria de oração também para minha família, para que Deus esteja protegendo o meu lar dessa pandemia aí. Amém. Você ora, Ivan? Amém, oro. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos por este momento na Tua presença de estudo da Palavra. E neste momento, Senhor, nós pedimos oração, Senhor, por algumas pessoas que estão enfermas, porque sabemos que o Senhor é um Deus que dá saúde, que restaura aquilo que o Senhor quer e que está em Suas mãos, e tudo está em Suas mãos, Senhor. Nós pedimos aqui pela vida da irmã Carminha, com essa inflamação, Senhor, cuida da saúde dela, cuida da vida dela, não permita, Senhor, que nenhum mal se agrave, meu Deus, em nome de Jesus, na vida dela. Senhor, também a irmã do nosso irmão Reginaldo, meu Pai, cuida também da saúde dela, meu Pai, na medida daquilo, Senhor, que eu sei que o Senhor pode fazer e que o Senhor quer. Senhor, tudo seja feito, Senhor, de acordo com a Sua vontade. Senhor, eu peço pela família do Andrew, pela sua casa, pelos irmãos que aqui estão conosco hoje, os irmãos que estiveram conosco durante a aula, Pai. Abençoa a vida e a saúde deles também, a vida do irmão Adam, meu amigo. Senhor, de toda a sua família, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Raul? Muito obrigado, viu, Ivan? Amém. Eu que agradeço a oportunidade aos irmãos, eu agradeço aos irmãos que nos receberam com grande ajuda aqui hoje, obrigado, dedicação. Espero que todos tenham gostado. Amém. Deus abençoe a todos. Isso aí.